A série mais assistida na história da Netflix tem o nome Round 6. Foram 111 milhões de domicílios assistindo a série sul-coreana. Um verdadeiro sucesso. E enquanto o criador Dong Hong-ryu ainda estuda o que fazer em uma possível segunda temporada, os fãs encheram a internet de teorias sobre aquele universo e os personagens. Hoje, eu, Ivan Lima, te conto as teorias mais bizarras. A primeira e mais surpreendente envolve Yuna, que é o jogador 1, e Ji-han, que é o 456. Ao final da série, descobrimos que a mente por trás dos jogos cruéis era ninguém mais, ninguém menos que o frágil Yuna. Frágil? Bom, sei lá. E durante os jogos, é possível perceber que os dois jogadores criam um vínculo curioso, o que, de acordo com a teoria, tem um bom motivo. Yuna é o pai de Ji-han. Não é algo que ficou explícito, mas algumas cenas dão indício de que os dois personagens tiveram passados que se conectam de alguma forma. Por exemplo, no episódio 3, quando os dois personagens estão recebendo o lanche, Ji-han diz que não consegue tomar leite puro e pergunta ao guarda se teria achocolatado. Ao ser ignorado, ele pega o lanche e sai meio desapontado. E é aí que vem a parte curiosa. Yuna comenta que Ji-han apanhava muito do pai quando era criança. E assim que o jogador 456 pergunta como o senhor sabia disso, o jogador 1 responde que o filho dele era igual. Coincidência? Será? Eu acho que não. Bom, para deixar a teoria ainda mais forte, uma pequena conversa entre os dois no episódio 6 reforça a ideia de um passado em comum. Enquanto estão andando pela vizinhança do quarto jogo, Yuna diz que vivia em um bairro bem parecido com aquele. E adivinha só, Ji-han diz que também morou em uma viela semelhante à que eles estavam. Claro que pode ser só uma coincidência, mas para uma série que se atentou bastante aos detalhes, essas conversas podem ser muito mais do que parecem. A teoria diz que Yuna queria encontrar o filho na competição para que ele continuasse a tradição dos jogos, já que seu problema com demência o impediria muito em breve. Tem coisa aí. Entretanto, como vimos ao final da série, continuar a competição é uma coisa que o Ji-han não vai querer fazer. Tem fãs que acreditam que o número dele, 456, representa justamente o término dos jogos, enquanto o 1 de Yuna seria o início da competição. Seja como for, seria interessante ver a revelação de pai e filho na segunda temporada, não é? Mas o que você acha, hein? Bom, faz sentido ou os fãs só estão emocionados demais? Enquanto isso, ainda no quarto jogo, uma teoria sugere que o resultado final poderia ter sido diferente se o Ji-han tivesse escutado o pai, ou melhor, Yuna, e não ficasse insistindo para que o senhor jogasse. Isso porque, no momento em que o jogador 1 entra em uma casa e diz que era a dele, alguns fãs acreditam que o senhor poderia encontrar um saco extra de bolinhas de gude por lá. Se isso acontecesse, os dois personagens continuariam vivos e poderiam seguir para a próxima fase. Mas aí você pode dizer, ora, os guardas perceberiam isso e não deixariam acontecer. Realmente. Mas nós estamos falando de Yuna, o manda-chuva. Se ele estivesse decidido a continuar, um saco extra de bolinhas de gude não seria problema. Bom, mas isso não aconteceu. E os personagens tiveram que seguir em frente. Ao menos os que sobraram. A questão é que, para alguns fãs, uma nova temporada pode revelar que algumas pessoas não morreram
como a série deu a entender. Um deles, e o mais provável, é que o policial Jun-ho tenha sobrevivido. É como dizem, se a gente não viu o corpo, a pessoa pode estar viva, não é? E é exatamente esse o caso. Lá no episódio 8, Jun-ho leva um tiro do The Frontman, que acaba se revelando como o irmão do policial. Só que tem 2 detalhes nessa cena para prestarmos atenção. Primeiro, que o tiro aparentemente acerta o ombro do policial e não o coração. E segundo, que o corpo dele, sem vida, não é visto depois. Em relação ao tiro, é interessante notar que o The Frontman tinha sido baleado da mesma forma que o irmão e continuou tranquilamente de pé. Seria essa uma dica de que o tiro não teria sido mortal? A resolução pode ser simples. Jun-ho pode ter sobrevivido à queda e nadou para sua segurança, ou ele foi resgatado por alguém enquanto estava na água. As 2 possibilidades são fáceis de se explicar e praticamente são clássicas nesse tipo de contexto. Agora, um personagem que os fãs gostariam que estivesse vivo, mas que as chances são bem pequenas, é o Ali Abdul, o jogador 199. Isso porque a série dá um grande destaque para o personagem, sendo colocado em uma daquelas caixas que são incineradas. Ainda assim, de acordo com uma teoria, ninguém menos que Il-nan teria deixado o Ali viver. Lembra quando ele pega o dinheiro do antigo chefe? Acontece que Il-nan seria o dono daquele empreendimento e permitir que o Ali continuasse vivo seria uma forma de fazer com que ele pagasse a dívida depois. Interessante seria, só que talvez seja forçado demais. Vamos ver. Mas vamos continuar, porque ainda há muito a se pensar sobre o Round 6. Por exemplo, e se essa competição acontecer em vários lugares do mundo, hein? No episódio 7, um dos VIPs diz que os jogos desta edição estão incríveis, dando a entender que outros aconteceram no passado. Uma informação é confirmada durante a investigação de Jun-ho. Mas aí vem outra fala curiosa. A competição coreana foi a melhor. Por que competição coreana? Houve uma competição americana, brasileira? Essa pequena e rápida frase fez os fãs imaginarem que, na verdade, os jogos também acontecem em outros países. E há quem diga que aqueles VIPs são os responsáveis por receber os jogos em suas nações. E uma vez que isso acontecesse, eles se tornam os anfitriões da mesma forma que Il-nan. Imagine só o Ji-han descobrindo que acabar com essa organização pode ser muito mais difícil do que parece. E por falar no protagonista, uma teoria curiosa explica que o personagem não entrou no avião no último episódio, por um motivo mais complexo do que a série dá a entender. Em um primeiro momento, a impressão que fica é que ele decidiu não embarcar porque vai ficar e dar um jeito de acabar com os jogos. E isso faz todo sentido. Agora, de acordo com a teoria, o personagem não entra porque o avião iria explodir. Para começar, é muito suspeito o The Frontman dizer para o Ji-han entrar no avião, pelo próprio bem dele. Além disso, lá no início do Round 6, um personagem diz que, rico ou pobre, todos são iguais em um acidente de avião. A morte de Ji-han serviria para impedi-lo de ir atrás dos organizadores dos jogos, um risco que o The Frontman não gostaria de correr. A melhor possibilidade é que o personagem encontre o policial e os dois unam forças para impedir que a carnificina continue. Inclusive, a cena que funciona como um gatilho para essa vontade de Ji-han acontece um pouco antes da cena do avião, quando ele vê o mesmo cara que o convidou para os jogos brincando de tapa na cara com outra pessoa.
De acordo com a teoria, essa brincadeira determina se o indivíduo será recrutado como jogador ou guarda para a competição. Como Dirham pegou o cartão azul, ele se tornou um jogador, assim como os outros 455 competidores. Agora, se ele tivesse escolhido o cartão vermelho, se tornaria um guarda do jogo. Até que se prove o contrário, essa teoria é bastante válida, já que a série não explica como os guardas foram escolhidos para o trabalho. Uma outra possibilidade é que eles são, na verdade, as pessoas que venceram as edições anteriores dos jogos. E aí você pode me perguntar, mas por que eles topariam isso? Não ganharam rios de dinheiro? Realmente. Mas será que eles souberam administrar a fortuna? Veja o Dirham, por exemplo. Ele saiu traumatizado e levou meses para conseguir se recompor e colocar a vida nos trilhos. Na verdade, ele só foi tocar no dinheiro muito tempo depois. Essa teoria diz que os antigos vencedores também saíram traumatizados. E como não tinham nenhum tipo de educação para administrar tanto dinheiro, acabaram ficando sem nada e com novas dívidas. Seria nesse momento que os organizadores dariam as caras de novo e os convidariam para participarem dos jogos como guardas. A questão é que, nesse caso, o salário não seria tão interessante. Por isso, eles se envolveriam com esquemas de tráfico de órgãos na tentativa de conseguir um dinheiro extra. Bom, são teorias e mais teorias, e todos nós vamos precisar aguardar um pouco mais para descobrir quais estão certas e quais são apenas fruto da emoção. Caso você tenha alguma ideia mirabolante sobre o Round 6, não deixe de me dizer nos comentários. Um forte abraço, até a próxima, tchau!